Começa agora na Novo Tempo. Curso Bíblico Interativo Verdades para hoje. Vamos voltar agora com as perguntas. Quem vai responder agora é o pastor Fábio. Pastor Fábio, a gente sabe e já tem aquela frase, né? O diabo é o pai da mentira, né? Ele engana todo mundo, enganou lá no céu os anjos, enganou até essa parte dos anjos, enganou Eva, engana muita gente hoje. A minha pergunta é a seguinte: e hoje? Como é que o diabo engana as pessoas? A Bíblia fala, porque, veja, ele não é bobo. Ele não vai cometer o mesmo erro ou vai mentir do mesmo jeito, porque ele já sabe que já foi desmascarado. Então ele engana de outras maneiras para a gente não perceber. Como é que ele engana as pessoas hoje? Eu ainda acredito que, além de mentiroso e pai da mentira, uma das grandes armas do diabo é a astúcia, né? É enganar sem ser percebido, né? E eu, às vezes, eu fico me colocando ali naquela cena, lá no céu, Satanás convenceu muitos anjos. Eu diria para você que ele é de uma forte argumentação, né? Porque ele conseguiu convencer ali, na realidade, a Bíblia diz que é 1/3 dos anjos. Conseguiu que ficasse do lado dele. Imagine, né? Uma criatura convencendo os anjos de que ele poderia ser melhor, de que ele teria razão. Então, o apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, 2 Coríntios 11, capítulo 14 e 15, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, meu Deus do céu. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A gente vê lá em Samuel, né, no livro de Samuel, ele surgindo ali para Saul ali consultando uma vidente, ele surgindo ali na forma do profeta Samuel. Nós vemos aí a própria pergunta da lição, ele aparecendo ali para Eva na forma de uma serpente, conversando. Então, amigos, é incrível. O diabo, ele é astuto, ele é mentiroso. Algumas pessoas, mas ele apareceu, a voz era a mesma, era igualzinho. Claro que é, o diabo, ele continua poderoso, ele não perdeu os seus poderes. Ele só se torna derrotado a partir do momento que você se une a Cristo, a sua comunhão com Deus. Mas se nós não conhecermos a Bíblia de verdade, ele vai continuar enganando, e a Bíblia é bem clara em dizer que ele enganaria, se possível, até quem? Até os escolhidos, né? Então nós temos que examinar a Bíblia e não permitir de maneira nenhuma que ele engane a mim, a você e a nossa família. Muito bem. Então ficou claro aqui, pelo que eu entendi. Se eu entendi bem, me confirma. Ele se camufla e até pode usar líderes religiosos, disfarçando-se, usando a Bíblia muitas vezes, misturando a mentira com a verdade, que é uma pura inverdade, uma pura mentira. Então ele pode usar até mesmo religiões para enganar as pessoas. Vamos lá então para a próxima pergunta. Pastor Neumício, por favor. Voltando aqui, Satanás, né? A gente sabe que ele conseguiu vencer Eva, né? Derrotou grandes homens de Deus, mas teve um ser aqui na Terra que nunca foi derrotado por Satanás. E esse ser é o próprio Jesus. Inclusive lá no deserto ele foi lá tentar Jesus e Jesus o destruiu ali, o venceu, ele teve que se retirar envergonhado, furioso. A minha pergunta é a seguinte: o que Jesus fez para derrotar, para vencer Satanás? E que ferramenta poderosa a gente pode usar hoje que Jesus usou? Pois bem, Diógenes, quando Satanás ele vai tentar Cristo, nós percebemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele está ali já finalizando aqueles 40 dias, né, que ele passou por ali, sem se alimentar. O tentador chega até ele, capítulo 4 de Mateus, verso 3, e diz o seguinte: se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
E o verso 4, Jesus responde, está escrito. Interessante que Satanás ele usou Deuteronômio 8, verso 3. Então ele usa a própria Bíblia e ele camufla, ele tira, vamos dizer assim, uma vírgula do seu lugar para fazer com que, de fato, Deus estava falando aquilo ali, igual ele falou para Eva lá no Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, dos frutos que estão aqui no jardim? Aí Eva falou, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de tudo, menos de uma. Então, assim, Jesus ele era um ser de extrema comunhão com Deus, né? Através da oração. Jesus, como ele é o próprio autor da palavra, ele é um que respeita a palavra de Deus. Tanto que em João, capítulo 17, o verso 17, ele diz lá, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E quando a gente vai em João 5,39 também, ele diz, examinais as escrituras. Então Jesus sempre apontava para a palavra de Deus, a pesquisa da palavra de Deus, isso acompanhado da oração. Então Jesus era um homem de oração. Ele passava horas e horas, e às vezes a noite inteira, em comunhão com o Pai, para depois apresentar de fato a palavra como ela é. Então esse é o segredo. Oração, estudo da palavra e testemunho. Porque ele orava, ele aplicou a palavra e ele deu um testemunho agora para Satanás. Amigos, tu está saindo da palavra. É isso que a palavra diz, não é isso que você está afirmando. É interessante, né, você tocar nesse assunto, porque o diabo também usou a palavra, né? Usou Só que ele tirou fora do contexto. Aí é o problema. Se Jesus não conhecesse a Bíblia, ele ia cair na dele. Então o cristão tem que entender bem a Bíblia, tem que estudar a Bíblia direito, para que quando o diabo vier com mentira usando a Bíblia, ele, não é bem assim não, né? O Salmo 91 não é assim, você está suprimindo palavras ali, né? Vai livrar em todos os seus caminhos, não é do jeito que você falou. Não vou me jogar aqui por presunção aqui do alto. Muito bem. Diógenes, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque sem dúvida a gente que trabalha, né, com evangelismo, evangelizando pessoas, né? A gente sempre se encontra com esse tipo de pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao meu amigo, né, o pastor Aramis. Pastor Aramis, eu e você, a gente sempre recebe esse tipo de pergunta e eu gostaria que você respondesse para nós aqui na Rádio Novo Tempo, por que muitos cristãos, mesmo com a Bíblia na mão, continuam sendo derrotados por Satanás? O que eles precisam fazer para derrotar o inimigo? Interessante a pergunta. Eu lembrei aqui da parábola que Jesus falou em Mateus 7, no final do seu Sermão do Monte, a parábola que muitos de nós conhecemos, da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Uma desabou, a outra permaneceu. E ele falou que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é como alguém que construiu a sua casa na areia, né? Então o que acontece? Às vezes muitas pessoas têm a Bíblia, até estudam, mas não praticam. São apenas ouvintes da palavra, não são praticantes. E a verdadeira sabedoria, ela se dá na prática, né? Na vivência, quando a gente permite a palavra de fato transformar o nosso coração. E o que é interessante, Jesus lá em João 5,39, ele disse assim, eu vou ler o texto aqui para vocês também, corroborando essa ideia. Ele disse assim, examinais as escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. E lá em Tiago, só para a gente concluir a ideia, Tiago capítulo 4, o verso 7 diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o conselho da palavra de Deus, pastor Fábio e ouvintes, é que nós devemos não apenas estudar, ouvir, mas praticar seus ensinos. Muito bem. Para que sejamos vitoriosos, né? E o inimigo vai fugir de nós, amém? Amém. Não é só para ser ouvinte, né? Quem está ouvindo, tá ouvindo aqui o curso, está achando lindo, mas na hora da prática, deixa de lado ou pega a Bíblia só para deixá-la enfeitando a estante. Tem uma Bíblia, eu tenho 10 versões aqui, eu tenho 10 Bíblias, mas não leio nenhuma, então não faz nenhuma diferença. Então você tem que realmente estudar e praticar. Isso que faz a diferença. Vamos lá para uma outra pergunta aqui, que é bem... Eu não sei para quem eu vou fazer essa pergunta.
porque é uma pergunta bem capciosa. Muita gente diz assim que Deus, tudo bem, Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano, fez tudo bonitinho, mas a verdade é que Deus, ele simplesmente abandonou o universo. Eu queria que vocês respondessem, à luz da Bíblia, essa pessoa que pensa dessa maneira. Quem gostaria de responder aqui? Pastor Fábio? O que Deus ele teve que fazer para resgatar o homem depois do pecado é a prova de que Deus ele continuou amando o homem, amando a sua criação. João 3,16, eu até diria para você, né, que se algum dia a Bíblia te for tomada, se algum dia você não tiver mais a oportunidade de ter uma Bíblia, João 3,16 é o versículo central da Bíblia. Ele praticamente resume a Bíblia toda dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu acho que nós todos aqui, menos o Nonato, somos pais. E jamais... Menos eu também. Também não é pai? Não. O Diógenes também Só ainda filho. não é pai, só filho, né? Não passa pela minha cabeça eu ter que dar o meu filho Wesley, eu ter que dar a minha filha Evelyn, pelos pecados do pastor Neumício. Se eu fosse o único pecador do universo, Jesus teria vindo morrer em meu lugar. Uma grande escritora americana, Ellen White, ela diz isso. Então, ao fazer isso, ao dar o seu filho Jesus, há mais de 2000 anos atrás, para morrer por mim e por você, ele mostrou claramente que ele continua amando o ser humano, ele morreu por nós, ele continua amando a sua criação, né? E aqui em João, capítulo 1, ainda aqui no livro de João, no versículo 29, capítulo 1, versículo 29 de João, olha que coisa mais linda. No dia seguinte, viu João Batista Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus passando ali, João Batista o avista e vê nele aquela promessa, aquela profecia se cumprindo. Muito bem. Jesus é maravilhoso e a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Por estarmos aqui pela nossa salvação. Então, para essa pessoa, a resposta é Jesus. Olha para o Calvário, olha para a cruz, você vai ver que o próprio Deus morreu para salvar você, né? Ele poderia ter desistido de fazer o homem, não ia ter que morrer por ninguém, mas ele falou, eu vou até o fim, vou fazer, o homem vai pecar, mas eu vou mesmo assim morrer. Aí está a grande prova. Vamos agora a mais uma pergunta. Desta vez é a nossa ouvinte Nete Barros, ela mora em Águas Brancas, ela tem uma pergunta e o pastor Neumício vai responder, eu escolhi aqui, tá? Meu nome é Nete Barros e eu moro no bairro de Águas Brancas. Eu gostaria de saber, como podemos dizer que Deus é amor para alguém que o acusa de indiferente diante de um terremoto como esse, que tirou a vida de milhares de pessoas na Turquia e na Síria? Opa, essa pergunta aqui é bem atual. A gente estava vendo aqui, eu não vou nem dizer a quantidade, mas já passou de 22 mil pessoas mortas, né? Nesse terremoto. E ela está querendo saber, cadê Deus nessa hora aí? Se o tema é por que sofremos, por que Deus não protegeu ali pessoas inocentes, crianças que morreram também? Cadê Deus nessa hora? É a dúvida que ela tem. Muito bem. Nós estamos percebendo que o sofrimento ele não começou na terra, né? Essa guerra começou no céu. E esse sofrimento ele começou primeiramente no coração de Deus. O pastor Aramis ele já esboçou muito bem para a gente aqui que a questão do conflito cósmico ou do conflito universal que abrange todo o universo, não está em jogo apenas o caráter do ser humano e a salvação do ser humano. O que estava em caráter, de fato, no céu, o que estava em jogo era o caráter de Deus. Porque Deus estava sendo acusado por Lúcifer, né, por esse anjo de luz, que Deus ele era um Deus injusto, que ele queria que as pessoas se ajoelhasse na presença dele, reverenciasse, que o que Deus pedia era algo assim fora do comum, sem cogitação, vamos dizer assim, na nossa linguagem humana. E então Deus foi acusado. Interessante que se Deus quisesse destruir todos os seres do universo, com um simples estalo, ele teria destruído e feito outros novamente. Então isso aí já é uma prova de que Deus de fato ele é amor, porque ele deixou as criaturas decidirem.
Primeira coisa, a Bíblia menciona lá, nós vimos aqui em Apocalipse 12, e aí um dos versos mencionando que 1/3 dos anjos pecaram. Significa que outros também haviam pecado, só que se arrependeram. Quando chega para a terra, Deus dá uma escolha para Adão e Eva. Ali a questão da árvore. Adão e Eva escolheram pecar. E com isso, quando a gente vai em Romanos, no capítulo 6, o verso 23, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Mas não fica só aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui agora está a razão. Por que o sofrimento um dia vai acabar? Porque o maior sofrimento, Cristo Jesus passou na cruz do Calvário, só que ele morreu e não ficou no túmulo, ele ressuscitou. E um dia ele vai voltar e vai acabar com todo esse sofrimento. E ele disse o seguinte, no mundo vocês terão muitas aflições, mas fiquem tranquilos, em mim vocês vão ter paz. Então não é do agrado de Deus estar olhando do céu e ver todo esse sofrimento. É por isso que ele enviou Jesus, para nos resgatar. Sim. E nos tirar desse sofrimento. A causa do sofrimento não é Deus. Deus, ele é a causa da bondade, da misericórdia, da justiça e do amor. Então as crianças na Síria estão sofrendo, as crianças na Ucrânia sofreram, as crianças no Egito sofreram. No período que Jesus nasceu, Herodes mandou matar muitas crianças. Então, enquanto Jesus não voltar, infelizmente, nós iremos ainda conviver com muita dor e sofrimento, mas ele está do nosso lado para amenizar essa dor. E ele vai voltar para nos buscar. A tendência do ser humano é querer colocar sempre a culpa na conta de Deus, né? Como se Deus fosse o culpado. Como e a gente esquece que o diabo está por trás, agindo aí, destruindo as pessoas, e Deus permite. E continua aí manchando a imagem de Deus, querendo manchar a imagem de Deus. Mas já está provado. Sim. Que é a imagem do diabo que está mais do que manchada. E a Bíblia diz que ele está furioso, né? Está furioso, que ele sabe que os dias dele estão contados. E Mateus 24 também fala que haveria grandes sinais, né, no mundo aí, antes da volta de Jesus. Bom, Você ouviu Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje.